Bom, então, como eu estava dizendo, essa unidade ela vai ser bem curta e nós temos já na próxima semana a nossa avaliação. Então, eu vou gravar essa aula porque depois eu quero deixar disponível para vocês não só essa aula, como já deixei na semana passada, né? Os conteúdos que nós iremos trabalhar para a avaliação serão todos os conteúdos trabalhados até o momento. Então, hoje a gente vai continuar com a ideia da teoria do conhecimento. Então, eu vou tentar dar conta de John Locke, David Hume, Kant, Immanuel Kant, Hegel, Auguste Comte e Marx. É muito conteúdo. Mas mesmo assim eu vou tentar passar pelo menos a ideia básica de cada um sobre a teoria do conhecimento, para que vocês consigam chegar na avaliação, que será toda objetiva. Então, nessa unidade nós não iremos fazer atividade em livro, esqueçam isso, esqueçam em acumular leituras e se apropriar no domínio dos conceitos de cada filósofo, porque a prova vai ser objetiva. Serão 8 questões de múltipla escolha, com todos os conteúdos, né, que nós trabalhamos. Então, além da prova, o que vai valer também nota vai ser a ACC. Sem mais delongas, vamos fazer algumas considerações sobre os filósofos. Vamos começar por John Locke. Lembrem-se que nós estamos falando sobre a teoria do conhecimento. O que é a teoria do conhecimento? Seria assim: como cada filósofo desse pensou a maneira que as pessoas aprendem. Isso é a teoria do conhecimento. Conhecimento é episteme, epistemologia, é o estudo do conhecimento, né? É, cada filósofo ele vai desenvolver uma forma. Eu falei para vocês na aula anterior que havia uma briga, né, no bom sentido assim, uma disputa no campo das ideias entre os filósofos chamados realistas e os filósofos chamados empiristas, só para recordar rapidamente. Esses filósofos realistas, eles percebiam o conhecimento como algo que surge no indivíduo através de ideias inatas, que são aquelas ideias que já nascem conosco. Já os filósofos empiristas são aqueles que acreditam que o conhecimento nos chega pela experiência. Empirismo quer dizer experiência, ou seja, através do nosso contato com o mundo, é, pelos nossos sentidos, nós exploramos o mundo e aprendemos com isso. Então, quais são os nossos sentidos, né? O paladar, a audição, a visão, o tato, né? Ou seja, os sentidos humanos nos fazem explorar o mundo e, consequentemente, adquirir conhecimento com isso. Bom, então o primeiro a discutir, que está na página 126 do livro de vocês, é justamente John Locke. John Locke é um filósofo empirista. Ele vai dizer assim, olha, a mente humana é como uma tábula rasa. A mente humana é como se fosse um papel em branco, que nada tem ao nascer. Então, para Locke, nós nascemos sem nada de conhecimento. E essa tábula rasa, esse papel em branco, ele vai ser preenchido a partir do momento que a gente nasce e começa a vivenciar experiências, certo? Então, uma ideia assim bem fácil de lembrar de John Locke é falar nessa questão de
tábula rasa, né? Papel em branco. Então ele vai dizer assim, olha, a experiência sensível, esse contato com o mundo por meio dos nossos sentidos é que nos faz aprender. Aí ele vai dizer assim, ele distingue duas fontes possíveis para nossas ideias, que ele vai chamar de a sensação e a reflexão. Então, são duas fontes distintas, a sensação e a reflexão. Ele vai dizer assim, a sensação, ela se divide em primárias e secundárias. Então, a sensação seria esses estímulos externos, o que está fora da gente, que é a própria realidade, o próprio mundo, as coisas materiais, né? Esses estímulos que vêm de fora da gente. Mas há estímulos que vêm de fora, que são primários e secundários, né? E as qualidades primárias são os objetos por existirem realmente nas coisas. Por exemplo, as qualidades, melhor dizendo, que existem nas coisas, como, por exemplo, a solidez, se é muito sólido, se é mais flexível, se é extenso, se é menos extenso, se tem movimento, se não tem movimento, o repouso, ou seja, essas são as qualidades primárias, é aquilo que está presente no próprio objeto a ser conhecido, né? Ao passo que as qualidades secundárias, como o próprio nome está dizendo, as qualidades segundas, né, são relativas. Então, são qualidades que não têm muita relevância. Por exemplo, e variam de acordo com cada sujeito, né? Por exemplo, a cor, por questão de miopia ou por questão de uma iluminação, um objeto pode ter uma cor para uma pessoa, outra cor para outra. Porque bate a luz, reflete de um jeito para um, pode refletir de um jeito para outro. Então, já é uma qualidade secundária para Locke. A cor, o calor, o som, o odor, o sabor. Então, qualidades primárias são aquelas que estão presentes no objeto. Então, por exemplo, eu pego esse controle remoto. Quais são as qualidades primárias dele? É rígido, né? É retangular. Então, assim, aquilo que faz parte do próprio objeto, a solidez, a extensão, se ele tem uma certa altura, um certo tamanho, né? A extensão quer dizer isso, o espaço que ele ocupa. Agora, é irrelevante ele ser preto. Aí já é uma qualidade secundária. É irrelevante se ele tem cheiro, se ele não tem cheiro, porque isso vai variar, pode ter sensações percebidas diferentes pelas pessoas, certo? E a reflexão, então ele divide a origem das ideias em sensações e reflexões. As sensações é que se dividem, primárias e secundárias. Já a reflexão seria reduzir a experiência interna do resultado da experiência externa, ou seja, é a capacidade que nós temos de pensar sobre aquilo, né? Que ele coloca assim: a reflexão, que se processa internamente, é a percepção que a alma tem daquilo que nela ocorre. Portanto, a reflexão fica reduzida à experiência interna do resultado da experiência externa, produzida pela sensação. Então, a reflexão é a capacidade da gente pegar o objeto e pensar sobre ele. Então, a razão reúne as ideias, né? Coordenadas, comparadas, distingue, é, vai perceber essas qualidades secundárias e primárias e vai associar as coisas
para fazer o seu juízo de valor, que seria na reflexão. Então, para Locke, nós não temos ideias inatas. Lembrem o que eu falei de ideias inatas na aula anterior. Para Locke, nós não nascemos com nenhuma ideia. Diferente de Descartes. Descartes, ele vai fazer a reflexão que nós temos algumas ideias inatas. Nós nascemos com algumas ideias. Né? Para John Locke, não. Não existem essas ideias inatas. Né? Então, assim, eu acho que o essencial em Locke é isso, certo? Vamos para David Hume. Bom, então, demos conta de Locke, agora vamos para David Hume. David Hume também é um empirista e ele vai trabalhar com o que a gente chama de indutismo lógico. Ó, deixa eu explicar o que é indução. Deduzir, quando eu digo assim, deduz alguma coisa, eu parto de uma ideia geral para chegar numa ideia particular. Então, deduzir é partir de uma ideia geral até chegar a uma ideia particular. Induzir é o contrário. Induzir é eu partir do particular, partir das coisas que eu percebo individualizadas, e desse particular eu chegar a uma ideia geral, eu generalizar. Então, David Hume é o teórico que vai trabalhar o que nós chamamos de indução lógica. Né? Então, sua obra, Tratado da Natureza Humana, Hume preconiza o método de investigação que consiste na observação e na generalização. Então, ele observa as coisas particulares para generalizar. Né? Então, assim, a impressão é sempre anterior. A ideia é dela dependente. Ou seja, a impressão vem primeiro. Então, por isso que ele também é um empirista. Ele vai negar também, assim como Locke, que exista ideias inatas. Então, tanto David Hume como John Locke, eles rejeitam a existência de ideias inatas. Não existem ideias inatas para os dois. Enquanto John Locke fala na ideia de tábula rasa, que a gente nasce como um papel em branco e que a gente vai formar as percepções a partir do momento que a gente nasce, e John Locke fala que existe a origem das ideias nas sensações e depois as reflexões, sendo que as sensações se dividem em primárias e secundárias. As primárias fazem parte do próprio objeto e as secundárias estão relacionadas à cor, ao calor, ao som, que não tem tanta importância. Hume vai dizer bem assim, olha, nós partimos de ideias particulares para depois ampliar para ideias gerais. Hume vai dizer, não aceita também as ideias inatas, assim como John Locke. Não existe ideias inatas. Qual é a novidade que traz em Hume? Hume vai dizer assim, que nós temos relações entre ideias, que ele vai chamar de dedução lógica, e temos questões de fato. Hume vai ser o primeiro a admitir que razão e experiência estão presentes. Que vai ser aprofundado isso por Kant, Immanuel Kant. Então, o que seriam essas relações entre ideias? Então, ele vai dizer assim que há um confronto das relações entre ideias e as questões de fato, que são as experiências. As relações entre ideias é a dedução. Olha, não é que ele admite que existe ideias inatas, ele não admite, mas ele acredita que na formação da consciência das coisas há uma divisão entre a relação entre ideias, que vai estar na mente da pessoa, que é a dedução lógica, e as questões de fato, que é aquilo que a gente percebe na experiência. Né? Então, essa relação entre ideias, que é a dedução lógica, não depende da existência concreta. Ou seja, são coisas que não dependem de existirem ou não. Elas estão na mente da pessoa. Então, relação entre ideias é aquilo que está dentro da mente da pessoa.
é aquilo que as pessoas vão conectando com o que ela tem guardado na sua memória e não depende da realidade concreta. Ó, mesmo sendo empirista, ele já traz uma novidade. Ele coloca que existem essas relações entre ideias, que ele vai chamar de dedução lógica, e que não depende da existência. E ele vai dizer assim, já as questões de fato são as questões que estão na experiência, sem a necessidade de demonstração. É aquilo que está no mundo, né? Que precisa desse contato real com o mundo, para que a gente tome conhecimento. Então, ele já faz uma distinção mais clara, que o outro filósofo que vem depois, que a gente vai explicar, que é Immanuel Kant, vai tentar solucionar essa divisão entre os filósofos empiristas e os filósofos racionalistas. E a origem do pensamento de Kant, que ele vai aperfeiçoar, está em Hume. Hume é que faz logo essa provocação. Não independe. Pode existir as ideias de fato e pode existir as questões de fato. Então, a relação entre ideias pode existir e as questões de fato podem existir. Ou seja, ele já vai começar a colocar que o empirismo e o racionalismo podem andar juntos. Né? Ó, volto a repetir. David Hume é um empirista, mas ele já começa a fazer algumas provocações que vão tentar, mais na frente, acabar com essa briga entre racionalistas e empiristas, apresentando uma nova proposta filosófica de unir as duas coisas. Certo? Só que David Hume, ele parte de algumas coisas que ele acredita que o cientista tem que ter para não cometer equívocos. Ele vai dizer assim, olha, o cientista, é David Hume, tem que ter cuidado com os hábitos e as crenças, porque os hábitos podem nos enganar. Se você quer ter o rigor do conhecimento, se você quer aprender de fato, se você quer ter um conhecimento que seja seguro e rigoroso, que é o que a ciência procura, você tem que esquecer um pouco os hábitos que a gente desenvolve e algumas crenças que a gente desenvolve. E tem que estar sempre atento a isso. Por exemplo, o exemplo que ele dá é massa. Ele diz assim, olha, todos os dias nós acordamos e vemos o sol nascer. Todo dia acordamos, o sol nasce sempre pela manhã e se põe no final da tarde. Cria em nós um hábito, porque todo dia que nós acordamos, o sol nasce e todo final de tarde o sol se põe. Mas o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, para o cientista, esse hábito pode ser enganoso. Quem é que garante que esse sol vai sempre nascer? E esse sol vai sempre se pôr no final do dia? Ora, eu crio um hábito de perceber aquilo, desenvolvo uma crença que sempre vai acontecer dessa forma, aí é onde está o perigo do cientista. O cientista não pode. O cientista tem que procurar uma explicação lógica para isso. E não se acostumar com o hábito. Ele tem que ter uma explicação lógica. E pode acontecer, por exemplo, de um dia esse sol não nascer. E esse hábito deixar aquilo que nós acreditamos, digamos que, claro que é uma coisa improvável, mas digamos que por algum motivo, ou seja o planeta se choque com um asteroide e a vida humana se destrua, então esse sol não vai mais nascer. Né? Porque aí os pedaços do planeta podem ir para vários lugares. Mas o que ele está querendo chamar a atenção, David Hume, é que, para o cientista, não pode se deixar levar pela força do hábito. O cientista precisa ser aquele que procura respostas
nas coisas, respostas de fato racionais, né? E não se deixar levar por crenças e hábitos, né? Na página 128, ele diz assim: quais são os limites da ciência? Vai dizer assim: olha, a, a ciência tem alguns limites que o cientista tem que observar. Por exemplo, o tempo. O tempo, quanto mais curto o tempo, mais nitidez, mais certeza você vai ter do resultado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vocês estão estudando aqui comigo, os filósofos. Se você. Eu expliquei aqui os assuntos. Expliquei John Locke, estou explicando David Hume, vou explicar o máximo que eu puder aqui. Aí você só deixa para estudar 5 dias depois. Ele diz assim: quanto mais tempo você leva para aprofundar, menos nítido fica as informações. Ou seja, o tempo e a nitidez têm uma relação. E há um limite na ciência nisso. Se você está estudando, quanto menos tempo você se aprofunda naquilo, mais sólido vai ficar o conhecimento. Quanto menos tempo você leva para ir aprofundando aquilo, melhor. Se você deixar muito tempo entre uma pesquisa e outra, entre um estudo e outro, aquilo vai se esvaindo, não vai ficando claro na sua mente. Então, o tempo tem a ver com nitidez, né? O tempo tem a ver com uma percepção mais clara. Então ele vai dizer também assim, que outro limite da ciência: as percepções particulares é que formam as ideias gerais. Ou seja, aquilo que eu disse a vocês, ele é um filósofo da indução. Induzir é eu partir de coisas particulares para chegar a coisas gerais, né? É como o cientista que leva para o laboratório vários é, casos particulares, e eu vou analisando aqueles casos particulares para depois chegar a uma ideia geral que sirva para todos os casos particulares, né? A relação entre as palavras. Então, assim, para ele, as palavras devem ser claras, não devem ter nenhuma dúvida. Então, o nome das coisas devem ser nomes, de fato, que não possam ter compreensões diferentes, né? Então, e para ele, assim como para a maioria dos para os realistas e os empiristas, a metafísica não, a gente não precisa se preocupar com metafísica. Só relembrar o que é metafísica é a discussão aristotélica que começou com Aristóteles de pensar além da física, ou seja, de pensar coisas que seria a filosofia geral. Seria, vou dar uma explicação assim, pensar, por exemplo, como surgiu o universo, como quem é Deus, se Deus existe, se Deus não existe. Ou seja, são coisas que estão além da física. Ou seja, você não consegue pegar naquilo, você não consegue ver aquilo, você não consegue manipular. Então, essas coisas que estão além da física, que são muito abstratas, que Aristóteles tentou, inclusive tem um livro de Aristóteles chamado Metafísica, que Aristóteles tentou explicar e tentou trazer uma discussão sobre isso, que seria a filosofia primeira, seria aquela filosofia que pensa o todo numa amplitude tamanha que perpassa, inclusive, o que existe de concreto, de material, que a gente possa pegar. Ele vai dizer assim: é perca de tempo se preocupar com a metafísica. É você pensar no sexo dos anjos. Não existe relevância para a ciência. Então, não adianta estar pensando em Deus, na alma, na origem do universo. Então, isso para ele é perca de tempo. O que se tem que pesquisar é aquilo que está ao nosso alcance, que a gente consegue perceber, pegar, né? Então,
ele é considerado um filósofo que questiona a força do hábito, como eu falei para vocês, que a força do hábito pode atrapalhar. E ele diz assim, ó, Hume nega, portanto, a validade universal do princípio de casualidade e da noção de necessidade a ele associada. O que observamos é a sucessão de fatos ou a sequência de eventos, e não o nexo causal entre o mesmo fato ou evento. Peraí, viu? Não ligar para mim aqui, deixa eu só ligar aqui, depois eu falo com ela. Ela tentou ligar aqui para mim no celular. Vou mandar uma mensagem aqui para ela rapidinho, viu? Pelo WhatsApp. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo de 10 minutos e enquanto eu atendo ela, seria 9h10 que eu ia dar esse intervalo. Aí quando a gente voltar, a gente continua, certo? Então eu vou dar uma paradinha aqui, aí a gente dá um intervalo de 10 minutos e daqui a pouco eu volto, certo?